Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o rádio dos aviões. Esse vídeo eu começo uma playlist para explicar um pouquinho como é que funciona o controle de tráfego aéreo. Então esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou explicar sobre os rádios, como é que funcionam os rádios. Depois terão outros vídeos onde eu vou falar do código transponder e também uma coisa que muita gente está pedindo, que é visita à torre de controle de algum aeroporto, e vai ter ainda a visita ao controle de aproximação. Esse vídeo eu começo falando um pouquinho como é que funcionam os rádios. Para poder fazer um voo seguro, você precisa ter um rádio a bordo da aeronave. Claro que em aeronaves comerciais, executivas, ou em aeronaves menores que voam em áreas controladas, é obrigatório o uso do rádio. Mas, na verdade, o que é o rádio e para que ele serve? Basicamente, ele serve para você se comunicar com órgãos de controle e também para se comunicar com outras aeronaves. Mas para que essa comunicação possa ser feita, você precisa sintonizar na frequência certa que ou algum órgão de controle está usando ou que alguma aeronave está usando. O rádio usado na aviação, ele é um rádio VHF que vai da frequência 118 até a frequência 136.975. Só que, claro, para você poder se comunicar com o órgão de controle correto ou com a aeronave que está voando próxima de você, você tem que saber qual que é a frequência que você tem que colocar no seu rádio. Essa frequência você sabe através de cartas aeronáuticas e outros documentos também da aviação. Então, sempre quando você vai fazer um plano de voo, você tem que saber quais órgãos de controle você vai passar, quais áreas você vai utilizar determinadas frequências. Vamos começar então falando um pouquinho das áreas controladas. Tem vários órgãos de controle que atuam. O primeiro órgão de controle, ele é o solo. O solo, ele é um órgão de controle que é utilizado ainda com a aeronave parada até o momento que ela vai taxiando até o chamado ponto de espera. E o ponto de espera é um local bem do lado da cabeceira de decolagem daquele momento, daquele aeródromo que aquela aeronave vai utilizar. Então o solo, ele vai se comunicando com a aeronave durante todo o trajeto que ele faz em solo, por isso que chama solo. O outro órgão de controle é a torre de controle. A torre, ela é um órgão de controle que vai monitorar a aeronave, que vai conversar com a aeronave desde o momento de que ela sai do solo, ou seja, do ponto de espera, entra na cabeceira, decola e se afasta uma determinada distância do aeródromo. Isso acontece quando a aeronave está saindo e também quando a aeronave está chegando. Quando ela chega a uma determinada distância do aeródromo, ela tem que sintonizar com a frequência da torre e começar a comunicar com ela até ela livrar a pista onde ela pousou e daí voltar para o solo. Fora do aeroporto existe um outro órgão chamado o APP, que é da sigla em inglês Approach, que é aproximação. Esse órgão é um órgão de controle que controla uma área muito maior do que a torre, que controla só um aeroporto, porque ele pega vários aeroportos e várias áreas também fora de aeroportos. Por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, estou sobrevoando a área chamada terminal. Dentro da área do terminal, quem controla é o APP. Eu vou mostrar isso num vídeo também, lá no APP São Paulo, para explicar um pouquinho como é que é a visão deles. Então esses são os três órgãos quando você está falando de uma área de terminal ou áreas de aeroportos, mas também tem um outro órgão que é o ACC, que é o centro. É um órgão de controle que vai se comunicar com as aeronaves já em rota. Então quando você está num avião comercial voando de um ponto A para um ponto B, por exemplo, está fazendo São Paulo, Brasília, o piloto ele vai se comunicar com esse órgão chamado ACC, que é um órgão de controle para essa aeronave que está em rota. Então o que ele faz? Vai falar com o solo, vai decolar. Decolou, está falando com a torre. Saiu da área do aeroporto, vai falar com a aproximação, o APP. Entrou em rota, saiu da terminal, entrou em rota, vai falar com o ACC. Isso acontece de forma inversa quando ele está chegando no aeroporto. Para você se comunicar com todos esses órgãos, é claro, você tem que usar o rádio do avião. O mesmo rádio que eu estou usando aqui é um rádio que qualquer outro avião usa. Claro, existem tipos diferentes de equipamentos, mas as frequências que são utilizadas, elas estão sempre num rádio VHF. Agora, como é que o piloto sabe qual frequência colocar? No plano de voo, ele vai ter todas essas informações, ele já vai checar e mudando as frequências de acordo com a mudança de órgão. Então, se eu estou no solo, é a frequência daquele solo daquele aeroporto, eu mudo a frequência para pegar a torre, eu mudo a frequência para pegar a aproximação, o APP, e eu mudo a frequência para o ACC. Então cada órgão de controle tem uma frequência diferente, e dependendo do tamanho do aeroporto, do tamanho do tráfego,
o mesmo órgão de controle tem mais de uma frequência que tem que ser usada. Quando você está falando com um órgão de controle, você tem uma maneira de falar correta. Você tem que falar a matrícula da sua aeronave, o prefixo, que é como se fosse a placa do seu carro, é a matrícula da sua aeronave. E você tem que seguir as instruções que aquele determinado órgão vai passar para você. Uma dessas instruções que é passada para você ainda no solo é o seu código transponder. Eu vou falar disso num outro vídeo do código transponder, o que que é. Quando é um aeródromo controlado, ou seja, quando você está falando com um órgão de controle e esse órgão de controle está te vetorando, ele está te controlando, ele está dizendo o que você tem que fazer, você basicamente escuta o que ele está te falando, claro que você sabe, porque ele está seguindo rotas pré-determinadas que o piloto sabe, e você repete aquilo. Então, por exemplo, o órgão de controle fala assim: a aeronave X, da matrícula X, você suba e mantenha 5.000 pés. O piloto ele fala, a aeronave X de matrícula X vai subir e manter 5.000 pés. Quando você fala de aeródromos que não tem controle, não tem uma torre, não tem o solo, ou quando eu estou voando em áreas que não tem um centro de controle, um controle de aproximação, aí você também tem que usar o rádio, mas de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, em alguns aeródromos que não são controlados, já existe uma frequência própria daquele aeródromo. Por que que existe uma frequência própria? Para que todos os pilotos que operem naquele aeródromo saibam que colocando naquela frequência, todas as aeronaves que estiverem chegando naquele aeródromo vão saber que tem que se falar naquela mesma frequência de rádio. É como se fosse um walkie-talkie. No caso desses aeródromos, você não está sendo controlado por ninguém. Você simplesmente está dizendo para outras aeronaves que estiverem te ouvindo aonde você está e o que você está fazendo, o que você planeja fazer. Nesse caso, então, você tem que dizer a matrícula da aeronave, você tem que sempre usar o alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético? Eu não vou falar A, B, C, D, E. Eu vou falar Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, de A a Z no alfabeto fonético, para que B e D não causem confusão. Então eu vou falar minha matrícula, Papa Romeo, Fox Charlie Lima, PR FCL. Vamos supor que essa seja a matrícula da minha aeronave. Então eu vou falar Papa Romeo Fox Charlie Lima, tá na posição tal. Eu tenho que falar aonde eu tô, para onde eu estou indo. Eu estou indo na posição X. Posso usar a bússola, o rumo magnético que eu tô indo. Então eu falo, tô indo na posição, no rumo 150, na altitude de 3.500 pés, vamos supor. Então você fala onde você tá, para onde você vai, qual que é a sua altitude e o que você pretende fazer. E é bom você finalizar também com a matrícula do seu avião. Então eu repito Papa Romeo Fox Charlie Lima, como é o exemplo que eu tô dando. Quando você está repetindo na mesma frequência a sua matrícula, você não precisa repetir ela inteira o tempo inteiro. Você normalmente usa as 3 últimas letras ou até as 2 últimas letras para não ficar congestionando muito a frequência. Ah, mas e se um aeródromo não tiver nenhuma frequência pré-determinada? Existem muitos aeródromos e muitas áreas que não existe um controle de nada, não tem nenhum controlador e não tem nenhuma frequência pré-determinada. Nesse caso, é utilizada uma frequência internacional chamada frequência livre. E ela é uma frequência muito simples, ela é 123.45. No caso de uma emergência, existe uma frequência internacional também, padrão de emergência, que é a frequência 121.50. Quando você sintoniza nessa frequência, todos os órgãos de controle, eles têm um rádio sintonizados nessa frequência. Então você sintoniza ali, qualquer coisa que você falar, qualquer órgão de controle que estiver te escutando, que estiver próximo ali, ele vai ouvir e provavelmente vai te responder. Então é uma frequência internacional de emergência. Existem também alguns aeródromos que não tem um controle de tráfego aéreo, mas tem ali um controlador operando uma estação de rádio. O rádio, ele não vetora e não diz o que a aeronave tem que fazer. É uma espécie de organizador ali para saber o que está acontecendo e para caso precise fazer algum tipo de organização naquele aeródromo, ela opera dessa forma. Então não é um órgão de controle de tráfego aéreo, é simplesmente uma estação de rádio com um controlador ali, onde o piloto ele tem que entrar em contato com aquela estação de rádio, naquela frequência da estação de rádio daquele aeródromo, mas aquele controlador ele não vai dizer o que o piloto tem que fazer. O piloto que vai dizer o que vai fazer e o controlador de rádio está lá simplesmente para estar ciente de tudo que está acontecendo naquele voo.
Um detalhe interessante também que muita gente já me perguntou, por que você fala Uno, né? Eu não falo 1, 2, 3, 4, 5, eu falo 1, 2, 3, 4, 5, porque na aviação você não fala você fala Uno. O rádio ele é uma forma usada até hoje, desde os primórdios da aviação, porque é uma forma eficiente e rápida de usar. Apertou um botão aqui no manche mesmo do avião, ele já abre o microfone e já manda a frequência de rádio, quer dizer, eu estou falando agora com vocês, eu não estou apertando nenhum botão, então tudo que eu estou falando está interno aqui só no meu fone. Se eu apertar o botão, vê que muda até o barulho. Então é assim que o piloto se comunica, apertando esse botão, que é o PTT. Então ela é uma forma eficiente e de longo alcance. Às vezes eu estou voando aqui e eu escuto gente que está a mais de 100 km de mim e eu estou ouvindo ele falar no rádio. Claro que isso depende muito da altura que eu estou voando e também das condições climáticas. Quando eu estou voando mais alto e não tem nuvem nenhuma, você consegue pegar frequências de rádio mais longes e pessoas que estão bem longe de você falando. Então é isso aí. Essa foi uma breve explicação aí de como funciona o rádio. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá o seu like, não esquece de comentar, fala o que você achou e se inscreve no canal e aciona o sininho ali para receber notificações dos próximos vídeos, inclusive dos vídeos que eu vou continuar esse assunto sobre controle de tráfego aéreo. Valeu, até o próximo!